bom dia. Que Deus nos abençoe ricamente nesta manhã de assembleia. Aos irmãos da congregação de Mansões Marajó, as nossas boas-vindas, que o Senhor os recompense pelo seu compromisso aqui nesta manhã, e que tenham uma ótima viagem de volta para casa. Nós vamos ler no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Nesta manhã, excepcionalmente, deixaremos de fazer a exposição que estamos seguindo na carta aos Colossenses sobre a família. O nosso tempo hoje é bastante reduzido e nós vamos fazer então uma rápida meditação nessa passagem de Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O profeta Abacuque viveu numa época de grande crise em Israel. Os nossos irmãos do Antigo Testamento haviam se afastado de Deus e estavam sofrendo as consequências do seu pecado. Havia uma crise espiritual, havia uma crise política e havia uma crise econômica e, por consequência, uma crise social. Quando se aparta o coração de Deus, o ser humano entra em crise. E quando o ser humano entra em crise, a sociedade à qual ele pertence também entra em crise. E no meio de toda essa crise, que já foi denunciada pelo profeta Abacuque, ele nos apresenta uma mensagem de esperança, falando em segurança, em poder e em honra. Como é que se pode ter segurança em tempos de crise? Ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele está afirmando que ele se sente em segurança em tempos de crise. Fortaleza é uma construção destinada a guardar em segurança aqueles que se recolhem a ela. Toda cidade e estado tinha sua fortaleza. Jerusalém tinha sua fortaleza e várias outras cidades da Palestina, naquela época, tinham também a sua fortaleza. Algumas tinham, inclusive, uma torre elevada, como o último reduto da fortaleza. É onde as pessoas acorriam para se sentir seguras
e as fortalezas eram construídas de tal maneira a serem inexpugnáveis, isto é, inatingíveis por qualquer ameaça. Ele está dizendo que Deus é a sua fortaleza em meio à crise que eles estavam vivendo. Tempo de crise produz insegurança. Isso é natural. Afeta a todo mundo. Nós estamos vivendo tempos de crise, tanto nacional quanto internacional. Isso nos afeta. Afeta espiritualmente, afeta psicologicamente, afeta economicamente. Estamos sentindo no bolso a elevação do preço de praticamente tudo. E a insegurança, ela traz medo. O que vai acontecer no futuro? Até onde vai isso? Até onde nós vamos suportar? O salário das pessoas vai encolhendo. As perspectivas para o futuro vão se tornando cada vez mais sombrias. O medo gera apreensão, preocupação. É natural, é inevitável. A preocupação gera ansiedade, que é aquela tensão na qual nós passamos a viver por causa das preocupações. E a ansiedade gera estresse. E todos nós sabemos que o estresse, ele é a causa de um grande número de enfermidades, chamadas enfermidades psicossomáticas. Ou seja, coisas que afetam o corpo, mas que são geradas na mente, no cérebro, por causa do medo, da insegurança, das preocupações, da ansiedade. O estresse gera enfermidades, inclusive enfermidades cardíacas. Mas e aí? Qual deve ser a nossa atitude? Qual a atitude do crente em meio à crise? E eu quero lembrar que nós estamos atravessando uma crise. Ela já está estabelecida. Só não sabemos até quando. As notícias que vêm de fora são cada vez mais preocupantes. Há rumores de inflação no primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos. Há rumores de guerra, além das guerras que já estão estabelecidas, há rumores de outras guerras. Há rumores de descontrole político em várias nações, com interferência na nossa economia. Há rumores de que nações estrangeiras estão pretendendo tomar conta do nosso país. Há rumores de que o nosso país pode ser dominado por uma ideologia política nociva, perniciosa. Tudo isso produz insegurança. E havia uma total insegurança na época do profeta Abacuque,
Todavia, ele mesmo afirma no versículo 18, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Deus é a minha segurança. Irmãos, em tempo de crise, Deus é a nossa absoluta e perfeita segurança. Deus reina sobre as nações, não podemos nos esquecer disso. Deus reina sobre as situações. Deus, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. O profeta Jeremias diz que todas as nações perante Deus são como um pingo que cai de um balde de água. Ele controla absolutamente tudo. Se estamos nos sentindo inseguros, e isso é ruim, é péssimo para a nossa saúde, então nós precisamos lembrar que Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa segurança. E se nós buscarmos fielmente, humildemente a Deus, com relação à nossa segurança, Deus vai nos conceder paz. Deus vai nos conceder perfeita segurança no nosso coração e na nossa mente, para nos livrar do medo, nos livrar da preocupação, nos livrar da tensão e nos livrar do estresse. Jesus Cristo falou que nós podemos viver sem ansiedade. E o apóstolo Paulo, que é o teólogo que interpreta a doutrina de Cristo de maneira fiel, ele diz que nós não precisamos andar ansiosos. Não há como evitar todo o medo, toda a preocupação, toda a ansiedade, mas em Cristo Jesus, pelo poder de Deus, nós podemos estar tranquilos com relação ao futuro. Porque é Deus quem nos sustenta, nos protege, nos dá segurança e pode nos suprir com fartura de todas as coisas, mesmo em meio à mais intensa crise. É como diz o Salmo 91. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Lá diz também, nenhum mal entrará na tua tenda. Mesmo que haja lá fora peste perniciosa, mesmo que haja lá fora setas cruzando para lá e para cá, hoje não se fala mais em seta, né? É em bala. Mesmo que haja lá fora balas perdidas, como a gente vê nas guerras entre gangues nos morros cariocas, mesmo que haja todo tipo de tumulto, Deus é a nossa segurança, é a nossa fortaleza. E nós podemos estar tranquilos, em paz, livres de ansiedade, livres de medo, livres de pânico, livres de estresse, porque dependemos de Deus. E se nós confiarmos em Deus, como dizem as Escrituras, então nós podemos descansar e ficar livres de todas as coisas relacionadas com os tempos de crise. Mas Abacuque também está falando a respeito de poder.
Além de nós podermos ter segurança em tempos de crise, nós podemos ter poder para viver a vida de cada dia. Ele diz: o Senhor faz os meus pés como os da corça. Ou seja, o Senhor me faz correr. O Senhor desembaraça os meus passos. A corça é aquele animal que corre em alta velocidade, que dá grandes saltos. Os tempos de crise costumam paralisar a vida das pessoas. As pessoas ficam travadas, justamente por causa do medo, da insegurança. As pessoas ficam travadas, as pessoas caem de produtividade. As pessoas ficam tão preocupadas com o dia de amanhã que elas deixam de produzir mais, elas perdem a capacidade criativa. Aqueles que são líderes perdem a capacidade de comandar. Os tempos de crise nos travam. Eles diminuem a nossa capacidade de caminhar. Mas Abacuque está falando que Deus pode nos conceder a ligeireza das corças, mesmo em tempos de crise, como ele estava. Deus pode fazer com que os tempos de crise não afetem a nossa capacidade de trabalho, de serviço, a nossa alegria de viver, a nossa desenvoltura para viver o dia a dia. Deus pode nos conceder dinamismo para trabalhar, para planejar, para projetar as coisas, para continuar na expectativa de tempos melhores. O dinamismo, ele combate o desânimo. O dinamismo, ou seja, o poder de Deus em nós, ele nos dá disposição para o trabalho, nos dá desembaraço para viver normalmente em tempos de crise, nos dá agilidade no viver diário e nos dá criatividade. Ou seja, o poder de Deus agindo em nós, ele nos concede viver a vida normal em tempos de crise como se não houvesse crise. Nós estamos ouvindo falar aí do descontrole que toma conta dos governantes de grandes nações, por causa dos tempos de crise. Mas aquele que governa tudo, nosso Deus, ele nos concede poder para viver a nossa vida em tempos de crise como se não houvesse crise. A Bíblia ensina que se nós não temos sabedoria, nós podemos pedir a Deus e Ele nos dá. E ensina também que nós podemos pedir a Deus poder para viver o nosso dia a dia e Ele nos concede. Jesus Cristo nos incentivou a isso. Ele disse: qual pai que se o filho lhe pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? Se lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Assim também o vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E Deus é fiel, Ele promete e cumpre aquilo que promete. Se nós pedimos poder a Deus para viver com agilidade, com criatividade, com produtividade em tempos de crise, Ele vai nos conceder. E finalmente, o profeta Abacuque, ele fala de honra
e de dignidade em tempos de crise. Ele diz: e me faz andar altaneiramente. Ou seja, o Senhor Deus é a nossa fortaleza, é a nossa segurança em tempos de crise. O Senhor Deus faz os nossos pés ligeiros como os da corça, ou seja, nos dá a agilidade, o dinamismo necessário para vivermos em tempos de crise. E o Senhor nos faz andar altaneiramente, ou seja, o Senhor nos dá honra e dignidade em tempos de crise. A crise, quando ela exerce a insegurança e quando ela nos trava o viver diário, isso nos humilha. Os tempos de crise, eles são humilhantes. A gente abaixa a cabeça, a gente sofre, a gente não consegue ter o rendimento que a gente gostaria, e isso é uma desonra. Nós não atingimos os nossos objetivos, nós não realizamos os nossos sonhos. Isso é humilhante. Tira a dignidade do ser humano. Quando o nosso poder de compra cai, o nosso poder aquisitivo diminui, a preocupação, o medo, a ansiedade, o estresse nos humilha. Nós ficamos desonrados, nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos envergonhados. Os pais ficam com vergonha dos filhos porque não conseguem dar aos filhos tudo aquilo que eles precisam. Às vezes os filhos choram pedindo algo que os pais não podem dar. Crise é uma situação humilhante, degradante, que envergonha. E aí a gente abaixa a cabeça. Nós nos sentimos desonrados, nós não conseguimos ter esperança. Mas Abacuque está falando que a segurança e o poder de Deus na vida dele faz com que ele ande altaneiramente, ou seja, dignamente, de cabeça erguida. Deus preserva a sua dignidade porque ele confia em Deus. Ele se sente seguro em Deus. Ele sabe que o poder de Deus está com ele. Então ele não abaixa a cabeça. Ele não se sente desonrado porque o seu Deus é o Deus que coloca coroas de honra, de dignidade nas nossas cabeças. Ele nos faz andar altaneiramente, com honra, com dignidade, em tempos de crise. Nós não precisamos ser afetados na nossa dignidade. Todos os dias nós somos tentados a pecar contra Deus. E quando nós pecamos contra Deus, a indignidade enche o nosso coração e a nossa mente de tristeza. E nós baixamos a cabeça. Mas nós podemos buscar a Deus, pedir o perdão de Deus, nós podemos contar com a segurança e o poder de Deus em meio às crises financeiras, econômicas, sociais. Mas primeiro nós precisamos resolver a nossa crise espiritual com Deus. Porque é triste haver uma crise lá fora. É triste haver uma crise política, social, econômica, financeira lá fora. Mas é muito mais triste haver uma crise espiritual aqui dentro.
que nos humilha, que nos escraviza a Satanás, que nos envergonha. E primeiro nós precisamos resolver essa crise interna. O nosso relacionamento com Deus. Para que nós possamos receber de Deus a segurança e o poder que nós precisamos para viver com honra, dignamente, em tempos de crise. Que Deus, pois, nos ajude e nos abençoe com a bênção do arrependimento, para que antes e acima de tudo nós resolvamos a nossa crise de relacionamento com Deus, porque aí nós estaremos prontos a viver em tempos de crise. Amém.